Ele escreve lá em Romanos 8, é um dos textos mais fantásticos, né, que eu encontro na palavra de Deus. E ele falando que nós somos mais do que vencedores. E ele diz assim, depois de falar de tantas dificuldades, né, ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele diz assim, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Hoje nós vamos ter um teatro da Reforma, né? No mês de outubro nós comemoramos a Reforma Protestante. E a igreja, ela sempre precisa passar por períodos onde nós venhamos nos aproximar da palavra de Deus. Porque a reforma, ela tem que acontecer todo dia, né? Porque às vezes os homens, eles começam a criar coisas e ideias que não estão na palavra de Deus. E a única forma de nós encontrarmos a verdade é na Bíblia, é a palavra. Por isso que nós estimulamos tanto o discipulado, a leitura da Bíblia, o devocional, porque é na Bíblia que você vai encontrar as respostas. Eu posso ter a minha experiência com Deus, mas a minha experiência não pode ser uma teologia, porque a teologia, a verdade está na palavra de Deus, e é ela que nós seguimos, somente a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus, porque nós podemos encontrar interpretação para tudo que nós precisamos na palavra dele. Pai, nós te agradecemos por essa noite, pelo privilégio de estarmos aqui para adorar o teu santo nome. Reconhecemos, ó Pai, que somente através da tua palavra é que nós encontramos as verdades. E nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor deixou tudo isso para nós. E pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito a cada dia nos direcione a sempre nos aproximarmos da palavra e da verdade que é Jesus. Ó Pai, eu peço por aqueles que já chegaram, aqueles que vão chegar, que nessa noite nós venhamos encontrar e ouvir as verdades, que ela nos inspire a te buscar e a te seguir em verdade. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Alguém está nos visitando hoje? Levanta a mão, só para a gente saber, pela primeira vez. Você que está perto de alguém que está nos visitando, cumprimenta essa pessoa, dê um abraço, dê um seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Hoje nós vamos ter um culto de uma forma diferente. Hoje teremos teatro, teremos uma ministração de alguns louvores. Então fiquem atentos a tudo, porque tudo faz parte. Quem está mais lá para trás, vem para frente. Pra vocês não perderem, vai ter cenas aqui embaixo. Vocês podem estar mais visíveis aqui na frente. Então, vamos agora estar celebrando a graça, porque a graça é um presente de Deus para nós, né? Quem derrotou a escuridão
Esse aqui é o João. Lindo, meu menino, né? Lindo, né? Eu sei que é normal. Todas as mães acham seus filhos bonitos, mas o meu João, olha. Aqui o meu João. Ele é lindo, né? Meu João sempre foi assim, lindo, educado, sabe aquelas crianças que todo mundo gosta? Esse sempre foi o meu João. Sempre foi muito simpático e sempre foi muito trabalhador. O pai dele foi embora. Abandonou a gente quando ele ainda era um bebezinho, um pouquinho mais novinho do que ele está aqui nessa foto, sabe? E nunca foi fácil. Sempre foi eu e o João contra o mundo. Mas, mesmo que a gente sabe que um pai faz falta, né, gente? Eu sei que faz. Mas, graças a Deus, o meu Joãozinho aqui, ó, lindo, né? Ele cresceu, se tornou uma pessoa maravilhosa. O que me doía era que nem sempre eu podia dar o que ele queria. E olha que ele merecia. Ele merecia. Essa parte foi difícil. Por isso eu fiquei muito feliz assim quando ele conseguiu um emprego, porque aí ele ia conseguir ter as coisinhas dele, né? Tudo que ele sempre quis e que eu não podia dar, ele ia começar a conquistar, né? Fiquei muito feliz. Não era bem um emprego assim, era mais um estágio. Mas aos pouquinhos ele foi conquistando as coisas dele. Eu me lembro muito bem. Eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro como se fosse ontem. Foi aí que tudo aconteceu. Meu filho estava voltando do trabalho. Então, 2 caras abordaram ele, gritando com meu filho. Eles queriam o celular dele. É claro que meu filho não queria dar, gente. Sabe? Nada nunca foi dado com meu João. Tudo que ele conquistou com o trabalho dele. É claro que ele não queria dar aquele maldito celular. Então eles... Ai, desculpa, gente. Então eles agrediram meu filho. Eu ainda me lembro. Me ligaram do hospital. Meu filho havia sido agredido de uma forma... Ai, sabe, eu nunca bati no meu filho. Sempre eduquei, sempre ensinei. Mas eu nunca bati no meu filho. Ai, foi tão difícil receber aquela ligação, sabe? O meu filho não resistiu. Eu perdi o meu filho no dia 14 de agosto do ano passado, meu Joãozinho. E agora, vocês estão aqui na minha frente, me pedindo para perdoar a pessoa que fez isso com meu filho? Eu não posso perdoar. Eu poderia perdoar ele se ele tivesse batido em mim. Eu perdoaria ele até no meu leito de morte, se eu não tivesse resistido àquelas agressões. Eu perdoaria se ele tivesse me roubado a minha casa, meu carro, tudo que eu conquistei durante uma vida inteira. Eu perdoaria. Mas agora tirar a vida do meu filho, vocês não podem me pedir para perdoar uma coisa dessa.
Eu não posso perdoar esse homem. Eu simplesmente não posso. E por esses pecados, você estará crucificado. Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. O mestre do amor, o professor do bem, me ensinou na cruz que não existe ninguém melhor que ninguém. Imagina um ladrão na última hora ir pro paraíso. A reforma protestante desafiou práticas como a venda de indulgências, uma forma simples de se sentir digno do céu ao trocar dinheiro pelo perdão dos pecados. Martinho Lutero rejeitou essa ideia, insistindo que a verdadeira fé exige arrependimento e não transações. Mas será que ainda buscamos uma versão mais fácil do Evangelho, algo que conforta sem desafiar nossa própria noção de graça? Costumamos falar sobre heresias, apontamos para aqueles que pregam um evangelho distorcido. Mas e as pessoas que aplaudem, que se emocionam, que buscam essas mensagens? É mais fácil aceitar o evangelho que fala ao ego, que oferece consolo sem confrontação, porque no fundo acreditamos que há algo em nós que merece ser reconhecido. Mas o verdadeiro evangelho nos lembra, sola gratia, a graça é imerecida. E isso é difícil de aceitar. Como o ladrão que em seus últimos momentos foi salvo, ele não merecia, não tinha o que oferecer. Mas ele ouviu: hoje estarás comigo no paraíso. Quantos de nós lá no fundo lutamos com isso? Achamos que nossas ações deveriam trazer algum mérito, que o céu deve ser conquistado. Mas, quando olhamos para o ladrão, quando pensamos nas vítimas, a graça parece injusta. Não parece. A reforma protestante nos chamou de volta. Sola Scriptura, sola, fide solos, Christus, soli, deo gloria pilares, que nos confrontam. Pilares que não tornam o evangelho mais fácil, mas mais verdadeiro. Hoje o confronto não é com as heresias lá fora, é com as pessoas aqui dentro, com aqueles que preferem a emoção à verdade, que aplaudem uma mensagem diluída, enquanto o verdadeiro evangelho que nos salva pela graça nos desafia a abrir mão de nossos méritos, porque no fundo queremos um evangelho que nos elogie, que nos dê valor. Mas a graça de Cristo nos lembra: não há mérito, apenas graça. E isso, meus irmãos, é mais difícil de aceitar do que imaginamos. Reforma protestante. Retornemos à verdade, porque o evangelho não é para ser aplaudido, mas para ser vivido. Calma. Olha o ensino da palavra aqui, hein? Na minha mão tá mais barato. Vem comprar comigo. Mensagens emocionais é comigo. Ei, dá licença. Sim. Você pode me falar um pouco mais sobre essa palavra coach? É que eu tenho uma amiga que ela tem frequentado uma igreja e ela tem prosperado bastante. Prosperar é sempre bom, né? Você pode me falar um pouquinho sobre isso? Claro, agora mesmo. Olha, aqui na teologia coach, a gente fala muito sobre o quê? Prosperidade. Sim. Você é uma pessoa próspera? Quero ser mais. Exato. Então, nesse mesmo pensamento seu, aqui é o lugar certo. A gente está buscando a prosperidade. Muito bom, muito bom. Gostei. Mas eu vou continuar dando uma olhadinha aqui, tá bom? Fica à vontade. Muito obrigada. Ei, moça, e você? O que você está anunciando aqui na sua banca? Então,
Ai, aqui a nossa barraca é mais focada no caráter místico da coisa, sabe, irmão? Oh! Aqui o nosso foco é no sobrenatural, visões, libertações e fogo, muito fogo! Meu Deus do céu, eu senti aqui. Olha, gostei, hein? Glória. Gostei dessa barraca. Eu vou voltar, hein, moça? É Vou de continuar Deus. dando uma olhadinha aqui, mas eu vou voltar aqui. E você, meu querido? O que você tá anunciando aí? Mano, o hype de agora é liberdade jovem, morou? Esquece esse negócio chato de usos e costumes. Isso aí tá na nossa época dos nossos velhos. O negócio de agora é que você pode ser crente sem toda essa parada, sacou? Saquei. Uma parada mais suave na nave, né? Gostei. Gostei. Mas eu vou continuar dando mais uma olhadinha, tá bom? Obrigada, amigo. Ei, meu anjo. O que você tá anunciando aí na sua banca? Na minha banca. Aqui na minha banca, eu estou pregando sobre a palavra de Jesus. Jesus? Como assim? Aqui eu falo sobre Jesus. Eu falo sobre a sua vida, sobre a sua morte. Falo principalmente sobre a sua volta. Mas, basicamente, aqui eu falo sobre Jesus. Entendi. Um tanto clean, né? Uma coisa mais rústica, assim. Gostei bastante do que eu vi aqui, os anúncios. Mas, nesse momento, eu vou ficar com aquela moça ali. Glória a Deus! É de pra Deus! você, tá? Irmã, Deus me revelou em sonho que isso ia acontecer. Pega aqui seu paninho. Posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios seu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho.
Soldado Brian, sentido. Senhor, sim, senhor. À vontade, soldado. Soldado, o que está fazendo? Senhor, me preparando para a guerra. Guerra? Sim, você está em guerra. Mas será que sabe quais são suas causas? O que é o seu inimigo? Soldado, me diga, por que lutas? Eu luto pela minha salvação. Eu luto pela minha família. Eu luto por um futuro onde eu possa estar próximo de Ti, Senhor. São causas realmente nobres, soldado. Mas lhe faço uma pergunta. Diga, Senhor. O que entregaria para que isso ocorresse? Eu entregaria tudo. Entregaria a minha vida. Derramaria o meu suor. Derramaria minhas lágrimas por essa causa. Pois para mim, Senhor, não há causa mais valiosa do que essa. E você confiaria em mim? Confiar? Como assim? Se ao invés de fazer todas as coisas que disse, eu pedisse para confiar em minha obra. Isso seria fácil. Então, soldado, eu tenho uma ótima notícia. Senhor, não complete. O que houve, soldado? Eu preciso disso. Disso o quê? Eu preciso dessa luta. A minha vida toda foi só guerra. Eu preciso, Senhor. Eu preciso lutar com a minha arma, a fé. Eu sei que se eu orar de madrugada, eu conseguirei salvar a minha família. Eu conseguirei alcançar a bênção, a salvação. Soldado, a quem pertence a glória? A Ti, Senhor. Então por que deseja que eu divida minha glória com você? Mas, Senhor, se o sacrifício do meu filho foi suficiente para a redenção dos pecados, soldado, por que luta para vencer o pecado? E se tivesse essa capacidade, por que não deu a vida para que fosse remidos os pecados de todos, então? Eu preciso dessa luta, Senhor. Então a salvação do mundo, a sua salvação, é fruto da obra de Cristo, somada aos seus esforços? Sim, Senhor. Então devo dividir minha glória com você? Não, Senhor. Por que não fica com ela inteira, se é o que deseja? Não tenho essa pretensão, Senhor. E essa arma que você tem? A fé? Sim. Quem te deu ela? Foi o Senhor. A fé não se usa para atacar, se usa para defender. Mas a fé só funciona quando direcionada a Cristo. A fé na fé não tem valor em si mesma. Eu entendo tudo isso. Mas eu preciso... Me desculpa, Senhor. Toda a minha vida foi de luta. Eu não consigo confiar. Eu sei que... Eu acredito que se eu for daqui até a China, ajoelhado, assoviando, eu sei que dessa forma eu alcançaria a bênção. Senhor, como eu poderia acreditar que o meu maior esforço seria confiar? Se há mais alguém digno de ser adorado, então que eu adore. Mas como não há outro ser digno de adoração, não divido a minha glória. E o que resta a mim, Senhor? A Ti resta o louvor. A Ti resta o anúncio de uma obra completa, de uma batalha vencida. A Ti resta a coerência de uma natureza transformada. Sua luta é pela santidade. Suas armas vão para essa luta. Viver segundo sua nova natureza. A Ti resta amar. Senhor, eu não consigo. Me perdoe, Senhor. Soldado Brian pedindo dispensa do batalhão.
Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova paz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Ei, lindo, pega essa chave. Deus não muda você, meu caro. Deus muda o caminho e o caminho muda você. Bom, e esse foi o nosso devocional de hoje. Fiquem ligados no feed, que logo, logo sai vídeo da nossa série de mensagens diárias. E que Deus abençoe o nosso dia. Amém? Vamos ver. Devocional do dia. Check. Ok. Olá, meus lindos! Esse é o vídeo número 158 da nossa série de mensagens diárias. E o tema de hoje é: você é o ponto fraco de Deus. Bom, um grande ministro chamado Davi Leandro argumentou lindamente sobre este tema, dizendo que com licença, quem é o senhor?
Só continue o que está fazendo. É apenas uma inspeção de rotina. Inspeção? Que tipo de inspeção? Muito prazer. Eu me chamo Marcos, agente da DHB, Divisão de Hereges do Brasil. Tenho acompanhado o seu trabalho há bastante tempo e olha, eu estou impressionado com o quanto tem se saído bem. Por isso me enviaram aqui pessoalmente para acompanhar o seu trabalho. Como assim? Eu sou criadora de conteúdo há um bom tempo e eu nunca ouvi falar dessa tal de divisão, sei lá o que aí. Eu gravo vídeos, posto story. O que há de mal nisso? Mal? Quem falou em mal? Você está fazendo um trabalho muito bom. Já começou bem falando que cria conteúdo. Ao contrário daquelas pessoas chatas e certinhas que andam por aí dizendo que espalham a palavra de Deus. É isso aí, continue criando conteúdo. Mas eu não estou te entendendo. Eu faço isso. Eu espalho a mensagem de Deus, ora. Não. Você espalha a mensagem de qualquer um, menos a de Deus. Isso é bom. Você está muito bem cotada na nossa instituição. Inclusive, me disseram que você corre a possibilidade de você ganhar o prêmio de melhor do ano. O que houve? Não gostou dessa notícia? Eu não sei se eu estou entendendo muito bem o que está acontecendo aqui. Você está falando que eu sou uma herege? Calma. Não é assim, tá. herege. Não é assim não. Eu vim aqui exatamente para ver se você merece esse título de herege, né? Vejamos. Você estava pregando agora há pouco, agora de manhã, né? Que Deus não muda o homem. Contrariando o que a Escritura diz em Ezequiel. Só um minuto, posso pegar sua Bíblia? Pega, uai. Novinha. Comprei esses dias. Nunca foi usada, parece. Vamos ver. Aqui, ó. Ezequias 36, 29. Eu os livrarei de toda a sua impureza, convocarei um cereal e o porei para multiplicar-se, e não trarei fome sobre vocês, aumentarei a produção das árvores. Uai, gente. Tá vendo? Além disso, tem vários versículos que falam a respeito da ação do Espírito Santo no mudar do homem. Essa última palavra que você estava pregando, você estava... Espera que eu tenho que me segurar. Você estava falando que Deus, você é o ponto fraco de Deus. Essa, até eu fiquei impressionado. E sabe qual é o pior? Você se baseou na heresia de uma outra pessoa para fundamentar a sua heresia. Não. Vou anotar isso aqui, que isso aqui é digno de pontos em dobro. Olha, mas eu nem sequer fiz questão de merecer esse título aí, entendeu? Eu gravo vídeos, eu posto story, eu faço essas coisas, eu pego mensagens que eu acho que as pessoas deveriam ouvir, que tocam o meu coração, que me fazem chorar, ou que até me causam arrepios. O que há de mal nisso? Tá vendo? É por isso que você continua crescendo na nossa instituição. Parabéns, você tá de parabéns. Olha só, você é uma menina de ouro. Eu sei. Pega palavras que ouviu por aí. Não busca saber se confirma na palavra ou não. Se deixa levar pelo arrepio, pelo sentimento, pelo choro. Ai, e sabe qual é a melhor parte? O seu número de seguidores só aumenta. Imagina, milhares de pessoas te seguindo, ouvindo as suas mensagens, ouvindo as suas mensagens e compartilhando, fazendo igual a você, compartilhando sem saber se é verdade ou não. Nossa, só de pensar eu já fico arrepiado, olha. Esses dias você falou que só fica doente quem peca, que a doença e o problema é sinal de que a pessoa está mal com Deus, você lembra? Esse aí bombou. Uma das minhas mensagens favoritas. Mas isso contraria completamente o que a Bíblia diz, né? Acerca de no mundo termos aflição, mas tudo bem, e é isso aí, manda ver. Inclusive, a Bíblia deixa um exemplo claro de Jó, que sofreu muito. Por decreto de Deus ainda. Nossa, minha caneta. Olha, eu não sabia o mal eu estava fazendo. Eu só pegava, gravava meus vídeos e postava. É natural, sabe?
para de reclamar, para com essa choramingança. Você não lê a Bíblia. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Há quanto tempo não busca um estudo bíblico por homens, que foi escrito por homens, que dedicaram a sua vida inteira ao estudo da palavra? Há quanto tempo você não lê um estudo? Vive por aí, ouvindo palavras de outras pessoas, indo de palavra em palavra, apenas pelo que se move, pelos seus sentimentos, simplesmente por preguiça de buscar a verdade na palavra, ou pior, porque não quer encontrar algo que vai de contrário ao seu ego. Há quanto tempo você não vive somente as Escrituras? Eu não quero mais ouvir. Típico. Não quer ouvir a verdade, não quer ser confrontada ou repreendida. Parabéns! Você conquistou o seu título. Está decretado. Está aqui. Um herege!
Nossa, mas que obras incríveis! Tamanha riqueza dos detalhes. Veja só, obras magníficas. Ei, desculpe incomodá-lo em seu momento de criação. Ah não, não me incomoda. O que você deseja? Eu só queria saber se é o Senhor que é o criador dessas belas artes que estão aqui expostas. Sim, sou eu. Eu criei cada uma delas. Olha, as suas obras são de muito bom grado. Veja só essa aqui, por exemplo, com o nome Deus. Ai, essa aí foi uma de minhas primeiras criações. Incrível como ela transmite a sua releitura de Deus. De fato, essa aí foi a imagem que eu criei de Deus. Você pode fazer um favor? Ah, sim. O que eu faço? Pegue um pouco do líquido que está na garrafa e deposite aos pés dessa imagem. Pode deixar. Mas, como assim? A imagem que você tinha sobre Deus? Sim. Me apresentaram a esse Deus e eu de fato o conheci. Mas não gostei muito da imagem chata que me apresentaram dele. Então eu decidi modificá-la. Criei esse Deus que é mais a minha cara, sabe? É Deus sendo ele, se fosse eu, sendo ele. Meio confuso, mas até compreensível. Mas agora me fale dessa outra obra aqui, O Desejo. A propósito, deposite um pouco desse líquido aos pés dela também. Quase que eu ia me esquecendo. Ah, sim, sim. Olha, essa obra daí, ela não foi proposital. Toda a minha releitura de Deus exigia essa obra, O Desejo. Digamos que meu Deus devia ser minimamente tolerante, ou melhor, complacente com a minha vontade. Desculpa, mas qual que é o nome dessa exposição mesmo? Os Ídolos do Coração. Entendo. Ah, já devo dizer que dessa outra obra aqui não ter gostado muito. Ela é meio caída, sem padrão. Até o nome é incerto, Mateus 13:14. Como não gostou? Esse aí foi um dos grandes marcos da minha vida. Foi quando eu finalmente consegui matá-lo. Matar? Matar a quem? Matar a Deus, não é óbvio? Ele sempre estava com aquela vozinha sutil no meu subconsciente, me impedindo de fazer o que eu queria. Então eu decidi matá-lo. E simplesmente assim, matou? Ao menos em meu coração, sim. Parei de ser influenciado pela sua voz. Mas como você está agora? Ei, me fale dessa outra obra aqui. Ou melhor, esse ídolo. Pornografia? Gostou dessa também? Você está se tornando um fã, meu. A obra em si não me chama muita atenção. Mas o que mais me chama a atenção é que tem muito mais desse líquido aqui do que em outras obras. O que seria esse líquido? Digamos que todo ídolo exige um sacrifício. No caso da pornografia, é uma dedicação ocasional, em momentos de tristeza, outros de gatilho. Mas parece que de uma forma foi ficando mais frequente. Mensal, semanal, diário. Mas agora parece que ela exigiu tudo. Todas as minhas cenas cotidianas é sacrificada à pornografia. Tudo que eu penso e muitas das coisas que eu falo também é sacrificado a ela. A pornografia ela é muito exigente. Não parece de gostar de sacrificar tantas coisas a ela. Essa exposição não é sobre o que eu gosto. É sobre o que é. E não pode ser diferente? Por exemplo, eu estava analisando essa obra e ela também parece te exigir muito. O vício? Dessa daí eu já não posso reclamar tanto. O vício me ajuda a fugir dessa realidade. Há um lugar onde não sobra nada mais que o meu desejo. Ele me ajuda a fugir de mim. E aliás, todos esses ídolos me entregam algo em troca. E eu posso afirmar isso com absoluta certeza. Por exemplo, a minha releitura de Deus me permite pecar se ao menos me sentir um pingo de culpa ou arrependimento.
o desejo em si já é altamente reforçador e prazeroso. Mas, no caso do vício, me parece que você se sacrifica com bastante constância a ele. Você deseja tanto assim fugir da realidade? No começo eu pensei sim em fugir da realidade, mas parece que eu me reduzi a ele. Eu diria que às vezes eu desejo o vício, em outras, o vício é o que sou. Então, todas essas obras que estão aqui expostas são ídolos, e mesmo te exigindo tanto, você continua a produzi-las? Você não entende? Veja, eu não consigo mais parar. Parece que eu tenho controle, mas eu não tenho. E aliás, deposite um pouco mais dessa garrafa. Não! Eu não posso. E eu não vou. Faça o que eu estou te mandando. E esse local vazio escrito Deus? O que é que tem ele agora? Eu vim em nome desse Deus. Você não o conhece, mas Ele quer te libertar de todos os ídolos que há no seu coração. Mas Ele pede que você construa somente um altar no seu coração destinado a Ele. Você não sabe o que a todo momento querer construir apenas um altar. Você não entende o que é ser ferido pelo constante desejo de se sacrificar a todos esses ídolos. Como pode vir aqui, fazer-se de quem se importa com a minha dor, com o meu sofrimento, se interessa pela exposição do meu coração, só para pregar sobre esse tal de Deus? Eu não vim apenas pregar sobre Deus. Eu vim espalhar a mensagem de Cristo. Cristo Jesus, Ele veio fazer mais do que conhecer sobre a sua dor. Ele veio libertá-lo dela. A sua vinda a este mundo é um ato de empatia do Criador com a criatura. É mais do que um julgamento. Ele veio trazer salvação. Ele, que é o único digno de adoração. Digno de adoração? E que outro sacrifício Ele exige? Ele é o próprio sacrifício. Então, você pode me ajudar? Me ajude a destruir todas essas obras, todos esses ídolos que habitam no meu coração. Sim. ser o centro, eu quero ser o instrumento, eu não quero os presentes, eu quero a tua presença, eu não quero ser o artista, pois outro igual a ti não há, eu não quero ser adorado, eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos, eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco, eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Derrama a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é.
desaparecer, pois só existe um aqui que brilha. Minha vida é você. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que só derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo é, Senhor. Só Ele é santo. E entregamos o nome de santo. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Deus, derrama tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo és. Aleluia, glória a Deus, amém. Pode bater palmas ao Senhor, amém, por esse teatro, por aquilo que foi ministrado nessa noite. Amém, glória a Deus, glória a Deus, que Deus está falando aqui nessa noite. Irmãos, a ministração, ela continua, amém. Primeiro ela foi através do teatro, através dos louvores. Agora nós vamos focar na ministração da palavra, brevemente, para nós entendermos um pouco sobre o que significa a reforma. E o tema que a gente queria passar nessa noite, de forma breve, é: por que a reforma ela é importante? Por que a reforma ainda é importante? Primeiro vamos ver o texto de 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, traz para nós a mensagem do que a Escritura ela é para nós. Vamos ler. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Continua. A fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, em 2 Timóteo, Paulo ele deixa claro que a Escritura, ela é o quê? Inspirada por Deus. O que significa que a Escritura ela é inspirada por Deus? Significa que ela é a palavra de Deus. Significa que a Bíblia não é somente um livro para nós. A Bíblia, ela tem inspiração divina. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. São os decretos de Deus para nós, o seu manual, as suas leis, aquilo que Ele falou para que a gente seguisse. E quando a gente pensa em reforma, a reforma protestante, ela começou na vida de um homem,
um homem. E esse homem, em 1517, um jovem monge, ele colocou na igreja ali, e era muito comum as pessoas, os monges, eles colocarem artigos teológicos, teses na igreja, porque era como se fosse um convite ao debate. O propósito desse homem, que é Martinho Lutero, não era separar a igreja, o propósito dele não era dividir a igreja, o propósito dele era fazer exatamente uma reforma. E quando ele colocou as suas 95 teses, criticando a igreja daquela época, que estava vendendo indulgências, vendendo pedaços do céu por dinheiro, ele colocou essas 95 teses com o propósito de trazer as pessoas para o debate. E quando ele fez isso, aí começou a reforma. Porque a consequência disso foi que o arcebispo local daquela igreja, ao perceber todo o burburinho que deu essas 95 teses, essas críticas que Lutero fazia às indulgências daquela época, porque nós sabemos hoje, a salvação é de graça, amém? A salvação é de graça, a salvação não pode ser comprada, ninguém pode comprar a salvação, nenhuma pessoa rica pode comprar a salvação ela só pode ser dada, por isso que ela foi de graça, e somente o Senhor Jesus Cristo conquistou isso para nós. Quando Lutero ele falou sobre isso, o arcebispo daquela igreja local, ele logo percebeu o impacto, e ele fez uma queixa para o Papa. O Papa, porque naquela época não existia essa separação que nós temos hoje, de igreja e Estado. Religião e Estado era a mesma coisa, igreja e Estado era a mesma coisa. E naquela época, o Papa, ele tinha um grande poder político naquele Estado. E em resposta, o Papa, vendo toda aquela situação que aconteceu em 1517, ele enviou uma bula, ameaçando Lutero de excomunhão, ou seja, ameaçando Lutero de ser expulso da igreja por aquilo que ele estava falando, por aquilo que ele estava pregando. Lutero, porém, ele reagiu com tanta firmeza, porque ele tinha tanta convicção de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, de que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus, que ele fez o seguinte: ele pegou a bula do Papa e queimou na frente de todo mundo. Você pode olhar isso como uma atitude rebelde ou uma atitude ousada, mas não, é uma atitude de alguém que sabe que somente a palavra, somente a Escritura é a verdade, não aquilo que papas ou líderes religiosos estão falando, somente a Escritura. Esse é o nosso tópico da reforma, somente a Escritura. E após esse episódio, ele foi convocado pelo imperador daquela época a comparecer a uma conferência. E ele foi chamado para essa conferência porque ele estava sendo acusado de falar heresias, falar coisas que a igreja não concordava naquele tempo. E nesse episódio, onde ele estava nessa conferência junto com o imperador prometeu para ele: olha, você vai vir aqui, você vai falar e você vai ter uma proteção, pode deixar que eu vou te proteger, porque estava todo mundo querendo matar ele. E quando ele chegou na sua defesa, quando ele foi fazer a sua defesa, ele fez uma defesa simples. Ele disse assim, ele perguntou: olha, excelentíssimos, vocês que estão aqui reunidos comigo, eu estou totalmente pronto a me retratar, a jogar todos os meus escritos que eu escrevi até agora no fogo. Eu estou pronto para fazer isso, mas eu só quero uma coisa de vocês: que vocês provem para mim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que eu estou errado. Só prova para mim isso, que eu pego tudo aquilo que eu tenho e jogo fora, e jogo no fogo, e eu estou pronto a ser melhor instruído.
a me retratar de qualquer erro e seria o primeiro a tirar os meus escritos na fogueira. Contudo, o advogado imperial que estava conduzindo aquela conferência daquela época, ele disse o seguinte, com um tom de reprovação: a tua resposta, Lutero, não vem ao caso. Não há espaço para questionamento sobre os concílios da igreja, sobre a tradição da igreja, que a tradição da igreja já condenou, e sobre a qual as decisões foram tomadas. E aí ele pergunta para Lutero: você está disposto a se retratar ou não? Lutero então ele deu uma resposta definitiva, e ele disse o seguinte: as pessoas que estão aqui nessa conferência, elas exigem uma resposta simples. Aqui está ela, clara e direta. E ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e que minha consciência esteja cativa à palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada, porque agir contra a consciência não é seguro e nem permitido. Com isso, tomo firme a minha posição e não posso agir de outra forma, e que Deus me ajude. Amém. Foi essa a resposta que ele deu para todo aquele concílio, para toda aquela conferência que estava acontecendo ali. E ele sabia que essa resposta poderia lhe ocasionar a morte. Ele poderia morrer por aquilo que ele estava falando. Só que tem uma coisa: quando a palavra, a verdadeira palavra, ela é pregada, irmãos, não tem como a igreja segurar. Não tem como os líderes religiosos do tempo segurar. Não, a palavra ela começa a se espalhar. E foi isso que começou a acontecer naquele tempo. A palavra ela começou a se espalhar. A mensagem da reforma de que somente a escritura ela é suficiente, de que a venda de indulgências era algo errado, começou a se espalhar naquele tempo. E impulsionados pela imprensa que existia naquela época, a reforma começou a acontecer em vários lugares. Começou a acontecer ali na Alemanha, começou a atingir a Inglaterra, começou a se espalhar. E sempre no 31 de outubro, é sempre lembrado o dia que aquela faísca da palavra de Deus foi plantada e que começou a se espalhar por toda a igreja daquela época. Mas amém. Isso foi o que aconteceu lá em 1517. Hoje nós estamos em 2024. Por que a reforma ela ainda é importante para nós hoje? Porque, primeiro, a reforma ela é importante para nós porque seja de qual tradição nós formos, se nós formos batistas, presbiterianos, pentecostais, metodistas, todos nós viemos da reforma. Todos nós somos parte desse lugar e só estamos aqui hoje reunidos porque um dia esse homem fez isso. Por isso nós devemos considerar a reforma como algo importante. Por isso que nós estamos comemorando a reforma dessa forma já há 3 anos já. Estamos no 3º ano consecutivo que a gente faz a peça da reforma, que a gente reflete sobre a reforma. Porque nós devemos sempre se lembrar da nossa história, da nossa tradição, daquilo que homens de Deus fizeram no passado e que refletiram para a nossa história hoje. A reforma também, ela é relevante porque ela enfatiza a centralidade na Escritura. Algo que precisamos hoje mais do que nunca. E é interessante que nas peças que a gente acabou vendo aqui, a gente sempre tenta trazer nas peças coisas que a gente vê no nosso dia a dia. A gente não faz uma peça normalmente histórica, né? Refletindo como que Lutero fez a questão das indulgências, como é que ele debateu ali quando ele estava com o imperador. Não, a gente sempre traz a peça com foco em por que a gente precisa da reforma nos dias de hoje. E a gente precisa da reforma porque a gente precisa da Escritura. E o que significa esse somente a Escritura, só a Escritura? Significa que outras fontes não podem combater ou ser de igual peso com a Escritura. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que entre a palavra do pastor e entre a Bíblia é sempre superior à palavra do pastor. Isso significa que
a igreja, ela é governada pela Escritura. Se um pastor, se algum líder religioso, ele não está vivendo de acordo com aquilo que a Escritura está falando, então ele deve ser retirado. Porque a Escritura está acima do pastor. A Escritura está acima da organização da igreja. A Escritura que governa a igreja, não é a igreja que governa a Escritura. E isso é o que nós temos de diferente. Nós, como protestantes, nós não cremos que a tradição da igreja, ela tem de igual peso com a Escritura. Nós não cremos nisso. Quem acredita nisso? A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela reivindica que a Escritura, ela é importante, porém, ela sempre está de igual peso com a tradição. Então, se por exemplo a Escritura está falando uma coisa, mas a tradição está falando outra, então a gente pode considerar de tal peso os dois lados, tanto a Escritura quanto a tradição. E como que a gente pode ver isso nessas igrejas? Um exemplo, a gente pode ver com a questão da Maria, né? Na Bíblia Vulgata, que é a Bíblia em latim, existe o versículo, né, de Lucas 1, versículo 28, que diz que Maria, na versão Vulgata, era cheia de graça. Cheia de graça. Beleza, realmente é isso que o texto está falando. Maria é cheia de graça na versão da Vulgata. Só que, qual é a aplicação que eles tiram disso? A aplicação é que Maria, ela é a provedora de graça. Ou seja, se você precisa da graça, Maria pode te dar graça, estender graça a cada um de vocês, por causa dessa interpretação do texto. Só que os reformadores, quando eles viram isso, eles veem isso, eles começam a ir de volta aonde? Não ler a Bíblia em versão latim, ou versão em português, ou versão em inglês, não. Todo aquele que é reformado olha para o original. O original da Bíblia foi escrito em grego, né, o Novo Testamento, e no Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico. E quando a gente começa a olhar para o original do texto, não está dizendo que Maria, ela é cheia de graça, como se ela fosse provedora dessa graça. Quer dizer, na verdade, que Maria, ela é agraciada. Ou seja, ela recebe a graça da mesma forma que nós recebemos a graça. Ou seja, ela é tão pecadora quanto nós, porque ela precisa de um Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que eu estou falando isso? Porque é dessas pequenas formas que a igreja de hoje, ela comete erros teológicos, por causa de interpretações errôneas a respeito da Bíblia, por causa de que ela não olha para o original, não olha para o contexto daquela época, não olha para o texto de fato como ele é, acaba acontecendo vários erros teológicos. Isso é um que a gente vê na Igreja Católica. Mas vamos pensar no cenário evangélico, porque hoje, nós evangélicos, nós não adoramos Maria. Nós não reconhecemos que ela é provedora de graça. Nós cremos que ela teve uma figura muito importante na história de Jesus. Nós respeitamos ela, mas nós não cremos que ela tenha algum provedor de graça em nada. Ela precisa tanto da salvação como nós. Mas para nós evangélicos, o desafio não é esse. Qual é o problema hoje da igreja evangélica? E por isso que nós precisamos da reforma. É que muitas pessoas buscam ouvir a voz de Deus, como foi mostrado aqui no teatro, por meio de profecias, sonhos e palavras de conhecimento. Profecias, sonhos, visões existem? Nós cremos que sim. Nós cremos que as profecias, elas são para os dias de hoje, que os sonhos, as visões, elas são para os dias de hoje. Porém, em comparação com a Escritura, sempre a Escritura é superior a tudo isso. Amém? Só que tem um problema. Quando a gente fala bem assim, olha, vai vir um pregador aqui na igreja, e esse pregador da igreja, ele vai encher de revelação. O que acontece com a igreja? A igreja lota, né? Pois é. E quando a gente vai marcar um estudo bíblico,
o culto da palavra, o que acontece? O que acontece, irmãos? Vem 4, 5 pessoas, né? Tá vendo por que a reforma ainda é importante? Porque apesar de nós crermos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, nós não aplicamos na nossa vida que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Porque nós buscamos mais a revelação de um pastor, uma visão de um pastor, uma profecia de um pastor, do que a palavra de Deus. Por isso que a reforma ela ainda é importante. Nós precisamos entender que tudo isso existe, mas entre isso e a palavra de Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a verdade é porque por que esses cultos eles enchem? Por que as pessoas elas frequentam? É porque nós, na verdade, temos muita preguiça de ler a palavra, de entender a palavra, de buscar a palavra. Eu vejo isso. Eu às vezes até no meu grupo eu tenho que ficar cobrando assim as pessoas para elas fazerem devocional. Todos os dias eu tenho que cobrar para as pessoas fazerem devocional. Por que eu tenho que cobrar? Porque é difícil manter a constância, manter a confiança na palavra. É mais fácil a gente depender de líderes religiosos. Por isso que nós precisamos de uma reforma na igreja evangélica. Talvez o nosso problema hoje não seja que a gente compara a tradição com equiparada à Bíblia. Não seja o problema da igreja evangélica hoje. Na verdade, a gente desconsidera totalmente a tradição. Pessoas hoje vêm à igreja, conhecem Jesus Cristo, mas não sabem quem são as pessoas muito importantes da história da igreja que fizeram a gente chegar até aqui. E o que passou naquela época, o que passou hoje, naquela época era a tradição um problema da igreja, mas hoje não é esse o problema. Hoje a tradição, que na época era da igreja católica, virou a experiência. O problema hoje não é a tradição, a gente até precisa mais dela, mas o problema é que a igreja hoje valoriza mais a experiência pessoal do que a palavra de Deus. Nós somos uma igreja muito experiente. Então, não é sobre o conteúdo da mensagem, é sobre aquilo que a mensagem gera em você, a emoção que a mensagem gera em você. Por isso que hoje nós temos muitos pregadores. Nós temos pregadores que afirmam que nós somos o centro da vontade de Deus, de que o motivo pelo qual Cristo morreu na cruz é por você, somente por você, individualmente por você, que você tem total valor diante de Deus, de que Ele olha para você e Ele vira o universo inteiro, só por você. Parece uma mensagem bíblica? Parece, mas não é. Porque o motivo de Deus Ele nos salvar, de Deus Ele nos amar, não é por causa de nós, é para a sua glória. É sobre a glória de Deus, não é sobre a humanidade. Deus Ele salva, Ele nos ama por causa da sua glória. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. É Ele que merece o mérito, não nós. Mais uma vez, por isso que a reforma é importante para os dias de hoje. E em nossa época, a preferência e a experiência, elas se tornaram tudo. Se tornaram tudo. E por essa experiência, a gente ouve muitas pregações que eu chamo de pregações de performance. Que tipo de pregações de performance? Pregações de frases de efeito, frases coach, frases que fazem você levantar da cadeira e bater palma. Irmãos, a mensagem do Evangelho não é para te emocionar, é para te transformar. A mensagem do Evangelho não é para você ficar batendo palma, é para você sair daqui falando: eu preciso mudar da minha vida, eu preciso amar mais as pessoas, eu preciso perdoar mais as pessoas. Não tem problema bater palma na igreja. O problema é o motivo pelo qual você bate palma. O problema é você bater palma para qualquer tipo de mensagem. Mensagens que exaltam o homem, mensagens que falam mais sobre prosperidade, falam mais sobre a sua questão, o seu problema, falam mais sobre o deserto da sua vida do que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de uma reforma para isso também. Por isso, irmãos, para a gente concluir,
nós precisamos redescobrir o apelo da reforma ao somente a Escritura. A Escritura para nós não é apenas uma verdade, é a mais verdadeira do que qualquer coisa. A Escritura é a verdade mais verdadeira do que qualquer coisa. Entre aquilo que eu falo e a Escritura, leia a Escritura, valide aquilo que eu falo. Nós precisamos se aprofundar mais na palavra. Assim, a Bíblia, ela tem autoridade sobre toda a experiência humana que nós passamos. Nós não podemos ser pragmatistas, irmãos. Pragmatismo é você colocar os resultados acima da Escritura. Como assim? Existe uma teologia hoje, que é a teologia da confissão positiva, que começa a falar bem assim, olha, eu tenho que declarar aquilo que eu quero ser. Então, se eu quero ser rico, eu tenho que declarar que eu sou rico. Vai, fala, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. E eu tenho que viver como se eu fosse rico, mesmo não sendo rico. E aí essa teologia ensina que você tem que declarar as coisas antes de você receber aquilo que de fato você vai ter. Então, se eu estou doente, eu tenho que declarar que eu sou curado. Se eu, por exemplo, eu estou passando por uma necessidade, eu tenho que declarar que aquela necessidade ela vai ser suprida. Qual que é o problema dessa teologia? O problema dessa teologia é que ela não tem base bíblica nenhuma. Porque quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele pediu 3 vezes a Deus e Deus falou não, para o espinho da carne. Quando a gente olha para a teologia de Paulo, quando Timóteo estava passando mal, ele falou, olha Timóteo, é melhor você tomar aqui um pouco de vinho para você recuperar a sua saúde. Ele não falou nada de confissão, para ele confessar, não, você é curado, você vai ser curado, não. As curas elas acontecem, amém? Mas elas acontecem debaixo da vontade de Deus, quando Deus ele quer. E o problema dessas teologias é que elas sempre se baseiam muito na experiência. Porque eu falei para uma pessoa, olha, comece a confessar, e ela foi curada, aí a pessoa, não, isso aí funciona. Aí começa a aplicar toda essa metodologia na igreja. Falsas teologias, que acabam se infiltrando no nosso meio e faz mal para a igreja. Sabe o que faz mal para a igreja? Porque a conta não fecha. A conta não fecha, porque Deus não vai te dar o que você quer. Deus não vai te dar o que você quer, Ele não vai te dar a cura que você quer. Você pode pedir, mas às vezes Deus ele pode te dar, mas talvez Ele não pode te dar. Ele vai te dar o que você precisa, para você ser mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E para a gente concluir, a reforma, ela sempre teve uma intenção de ser o quê? Um projeto contínuo. Então a reforma ela nunca acaba. A reforma, ela vem desse termo reforma, não é uma revolução, amém? Reforma não é revolução. Reforma é voltar à origem. Voltar àquilo que nós nunca deveríamos ter perdido, que é a palavra de Deus. E um dos seus ditos é que nós sempre, igreja reformada, sempre precisa se reformar pela palavra de Deus. Porque os tempos mudam, mas a palavra nunca muda. A igreja, daqui a 100 anos, todos nós não vamos estar mais aqui. Mas a próxima geração, ela vai continuar o legado de sempre se reformando, sempre voltando para a palavra. E esse é o nosso chamado hoje. O nosso chamado hoje é se auto-reformar. É voltar a nossa perspectiva para a palavra de Deus. Reorientar a nossa vida pela palavra de Deus. Reorientar o nosso casamento pela palavra de Deus. Reorientar a nossa igreja pela palavra de Deus. Eu posso contar com você? Então a igreja reformada sempre vai se reformar pela palavra. Vamos orar para a gente finalizar a mensagem. Depois vamos conduzir para o nosso pastor. Ô Senhor, nós estamos aqui reunidos em Seu nome, Pai. Senhor, nós Te agradecemos por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós aprendemos. E Te pedimos que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos conduza nessa reforma, Pai. Que o Senhor faça uma reforma na nossa igreja, faça uma reforma na nossa vida, Senhor.
Que a nossa vida ela seja centralizada na sua escritura, na sua palavra, Pai. Que nós possamos considerar a reforma como algo importante para a nossa igreja, para que a gente sempre continue se reformando e cada vez mais se parecendo com o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, pela ministração dessa noite. Te agradecemos por essa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pode se assentar.